Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Davar, a sua escola de interpretação e exposição bíblica. E nessa oportunidade estaremos dando continuidade aos estudos do método sintético. Estaremos então fazendo a conclusão de todos os passos através desse último passo, que é o passo 7, que é organize as observações. No primeiro passo é escolher o livro, e nós escolhemos o livro de Tito para praticar todos os passos e praticar todos os métodos nos 3 módulos. Agora depois dessa escolha do livro, fizemos então o segundo passo, que são as leituras preliminares. Instruímos vocês como fazer então essas leituras várias vezes, diferentes versões. No terceiro passo, nós instruímos como analisar a literatura do livro, ou qual tipo de literatura, então, estava predominando dentro do tal livro. Quarto passo, análise do contexto histórico, ou quais circunstâncias contribuíram para a escrita do livro. Quinto passo, a descoberta do propósito do livro, que é a razão final pela qual o livro foi escrito. E o sexto passo é a estrutura, ou a estruturar o livro, que é fazer o esboço do livro. E nesse sétimo passo, agora que você fez todo esse estudo, escolheu o livro, fez as suas leituras preliminares, fez análise da literatura, analisou esse contexto histórico, descobriu o propósito do livro, você estruturou, viu como é que está a estrutura do pensamento do autor. Agora você vai pegar todas essas informações no passo 7 e fazer a organização. Você vai organizar tudo que você pesquisou, toda a sua pesquisa, todo o seu material, tudo que você aprendeu agora, você irá fazer um resumo geral de tudo que você aprendeu, para facilitar a sua compreensão e facilitar também a exposição. Então você está já fazendo agora o que diz o método, sintetizando tudo que você colheu, tudo que você aprendeu, todo o seu aprendizado com relação a esse livro estará sendo sintetizado. Nós iremos dar um exemplo prático para que vocês também possam fazer um exercício posterior. O que é, então, esse passo? Organize as observações, passo 7. Organizar de maneira sucinta as informações coletadas sobre o livro. Tudo que você conseguiu aprender, pesquisou, observou, interpretou, compreendeu, seguindo todos os passos até o sexto passo. Agora, no sétimo passo, você irá fazer a organização. O que você aprendeu. Como fazer? Sintetize os resultados de sua pesquisa em forma de uma história ou uma redação. Você irá tentar imaginar como você transmitiria estas informações coletadas em seu sermão e escrever tudo isso que você aprendeu. Você irá tentar fazer a síntese do livro agora, de todas as informações coletadas. Vamos ver como seria isso? Na aula passada, nós falamos justamente sobre o passo 6, que é como você fazer o esboço do livro. E nós damos o último exemplo, foi sobre 1 Tessalonicenses, que está aí no quadro para vocês verem, na tela de vocês, para vocês observarem o esboço que nós detalhamos na aula anterior. Por isso iremos fazer um exemplo de 1 Tessalonicenses. Como eu poderia então agora colocar isso em prática? Tudo que eu colhi sobre Tessalonicenses, agora eu vou fazer uma síntese. Esse esboço aí de 1 Tessalonicenses seria então o da aula passada, do passo 6.
E agora no passo 7 nós iremos ver como ficaria. Seguindo o exemplo aqui em 1 Tessalonicenses, como eu faria então essa redação? Como eu faria então essa síntese do livro, colhendo ou expondo tudo que eu aprendi ali na caneta? Eu poderia começar assim. Em sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, acompanhado de Silas, também chamado Silvano, e Timóteo, é orientado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho na Macedônia, uma região do Império Romano que ficava na Europa. Na primeira cidade do distrito, Filipos, eles pregaram o Evangelho e pessoas se converteram. Mas eles são presos e passam uma noite na prisão. Depois de soltos, seguem para Tessalônica. Tessalônica era uma cidade de certa importância, pois era a capital da província. Também era o centro da comunicação e comércio, pois estava situada numa estrada muito importante do Império Romano, Via Ignatia. Nesta cidade, Paulo e seus companheiros passam 3 semanas. Pregam o evangelho em meio a muita luta. Trabalham dia e noite, pois não queriam depender financeiramente dos tessalonicenses, para que eles não usassem isto como desculpa para não trabalhar. Ele recebeu a ajuda financeira dos irmãos novos convertidos de Filipos, que lhe enviaram 2 ofertas. Os habitantes dessa cidade eram idólatras, mas como o evangelho chegou não só em palavras, mas também em poder e plena convicção, e vendo o testemunho na vida dos pregadores, eles abandonaram os ídolos e se converteram a Deus. Entre esses convertidos estavam judeus, gregos, piedosos e mulheres que pertenciam à classe mais alta da população. Esta conversão causou um impacto em todo o continente. Eles enfrentaram muitas perseguições dos seus próprios conterrâneos, mas aceitaram a palavra de tal maneira e com tanta alegria que se tornaram modelo para os outros crentes do continente. Durante as 3 semanas que ficou com eles, Paulo lhes deu várias instruções e avisou que seriam perseguidos. Foi por causa da perseguição que Paulo teve que deixá-los. Foi para Bereia e depois para Atenas. Ele estava profundamente preocupado com aqueles novos convertidos. Por 2 vezes tentou visitá-los, mas foi impedido. Então enviou Timóteo para confirmar aqueles irmãos e saber notícia deles. Depois de visitá-los, Timóteo volta a encontrar-se com Paulo, já na cidade de Coríntio, e lhe dá excelentes notícias de que os irmãos estavam firmes. Alegre e aliviado com as notícias, Paulo escreve esta carta. Nela ele os exorta a permanecerem firmes, terem uma vida santa, progredirem no amor e ficarem preparados para a volta do Senhor. E tira algumas dúvidas sobre a ressurreição dos que morreram em Cristo. Observe que aqui é um resumo geral da primeira carta aos Tessalonicenses. Isso aqui serve de introdução para abrir a mente dos seus ouvintes. Você está falando aqui de tudo que você aprendeu com relação à carta de 1 Tessalonicenses. Você vai aí trazer um ambiente favorável para que os irmãos possam compreender a sua exposição em 1 Tessalonicenses. É uma boa introdução.
todo o método de estudo sintético tem que vir acompanhado desse sétimo passo, que é organizar dessa maneira. Aí é aquilo que você aprendeu. Quando você organizar dessa maneira, você verá que ficará muito mais fácil você expor verso por verso, você expor a cadeia de pensamento do autor, a cadeia de raciocínio do autor, o pensamento do autor, e eles vão compreender o que estava se passando naquela época, e você pode trazer, então, com mais facilidade ainda, aplicações práticas para o cotidiano de cada irmão, para a vida dos irmãos, ok? Esse é o nosso passo 7 e podemos observar que é algo bastante simples, bastante rápido. Por quê? Porque você já fez todo o trabalho anterior. Então, se você já vem praticando aí conosco e aplicando no livro que você escolheu, ou como nós aconselhamos no livro menor, como o livro de Tito, nós iremos agora então deixar um exercício para que você faça a mesma coisa. Um resumo geral daquilo que você aprendeu, que você coletou, que você pesquisou, que você compreendeu. Exercício. Organize as informações do seu estudo sintético de Tito. Faça uma redação escrevendo da forma como você transmitiria estas informações em seu sermão. Como você traria isso aí como uma boa introdução para que você começasse então a expor toda a carta de 1 Tessalonicenses. Isso que você... Toda a carta de Tito, em seus 3 capítulos. Faça esse passo e qualquer dúvida estamos à disposição. Na aula seguinte, se assim o Senhor nos permitir, estaremos então trazendo a parte prática de todos os passos. Passo a passo, como ficaria então essa parte prática? Como seria a parte prática? Para que você que já vem fazendo, você não espere eu entregar a parte prática por inteiro, não. Você vai observar agora no que você errou, no que você poderia melhorar, ou algo que você fez melhor do que eu, que você está fazendo melhor, como você pode observar. E assim você vai crescendo e aprendendo e colocando em prática. O método é totalmente prático. Vá praticando, vá seguindo e não deixe para depois. Ok? Então que Deus os abençoe e até a próxima aula, se assim o nosso Deus nos permitir. Se inscreva aí no canal. Estaremos disponibilizando todo o módulo. Todo o módulo estará sendo disponibilizado aí. A partir da semana que vem, nós estaremos colocando todo o módulo à disposição de vocês. Para aqueles que desejarem adquirir, todo o material estará sendo disponibilizado aí no rodapé, na descrição de cada vídeo. Estarei começando a colocar a partir da semana que vem. Ok? Que Deus os abençoe e até a próxima aula.